Compilação dos 12 ensinamentos de Meixo Sama, áudio, junho 2022. Mundo semi-civilizado e semi-selvagem. Talvez todos pensem que o atual mundo civilizado seja o mais avançado. Entretanto, quando analisamos melhor, observamos que ele apresenta muitas falhas, conforme podemos constatar todos os dias através dos jornais, que estão repletos de artigos sobre criminosos e pessoas desafortunadas. Analisando com imparcialidade, verificamos que as coisas ruins são mais numerosas do que as boas. Pouco tempo atrás, por exemplo, um caso de corrupção se tornou um problema muito sério. Quando as autoridades começaram a investigar, houve tantos desdobramentos que nem podemos imaginar até onde se estenderão. Este caso é apenas a ponta de um iceberg. Se formos ver o mundo da política e da economia, de verdade, quantas pessoas íntegras encontraremos? Poderíamos arriscar-nos a dizer que nenhuma. Pensando melhor, o que nos surpreende é que as pessoas envolvidas são cultas, com ensino superior. Acredita-se que quando as pessoas possuem curso superior, elas se tornam cultas e sua inteligência se desenvolve de modo que os crimes tenderiam a diminuir. Entretanto, presenciando fatos como o que ora se nos apresenta, ficamos desapontados, só podendo dizer que tudo isso é realmente incompreensível. Portanto, creio que ninguém contestará o fato de chamar a era atual de semi-civilizada e semi-selvagem, conforme o título deste artigo. Então, o que fazer diante de tal situação? A solução do problema não é tão difícil, pelo contrário, é muito fácil. Conforme sempre tenho explicado, é preciso fomentar a educação espiritualista, fazendo as pessoas despertar da educação fundamentada no materialismo. Em termos mais claros, significa destruir o pensamento errôneo de que se deve acreditar somente nas coisas que apresentam uma forma e não acreditar naquelas que não a possuem. A única maneira de se conseguir isso é fazer com que seja reconhecida a existência de Deus através da força da religião. Quando isso for do conhecimento das classes dirigentes e estender-se até o povo, corrigir-se-á a inclinação errônea de que se podem cometer crimes, contanto que eles não cheguem ao conhecimento de ninguém. Assim, as pessoas não mais conseguirão cometer crimes e, consequentemente, formar-se-á um mundo em que se imperam o bem e a alegria. No entanto, parece que ninguém entende uma lógica tão simples e clara como esta. Visto que só se procura controlar o mal, criando leis rigorosas semelhantes a jaulas e redes. Isso, porém, é o mesmo que tratar os homens como se fossem animais, e é óbvio que esse método não surte resultados positivos. Ora, se não se consegue manter a ordem social nem mesmo com as malhas da lei, onde estaria a causa do problema? Esta parece ser facilmente notada, porém ninguém a percebe. A sociedade continua sendo uma coletividade constituída de seres meio humanos e meio animais. Assim está demasiadamente claro que já não é possível eliminar a característica animal do ser humano por meio da cultura materialista. A educação ministrada até hoje, como se pode ver pelos seus resultados, não é senão a evolução do método para encobrir essa característica. Dessa maneira, não podemos sequer imaginar quando se edificará uma sociedade verdadeiramente civilizada. Portanto, não há outro método eficiente para solucionar isso que não seja a eliminação da característica animal da alma do ser humano. Este é o papel da religião. É estranho, porém, que à medida que a pessoa vai recebendo formação de nível superior, mais despreza a religião. Por quê? Talvez esta seja a grande falha da civilização. A causa reside na característica animal existente no interior das pessoas, a qual se esquiva da religião. Ou seja, é porque o mal não gosta do bem. Daí podermos dizer que a educação da atualidade cria o mal intelectualizado. Todavia chegou a hora em que tal coisa não mais será permitida.
Isso porque surgiu a nossa religião, que mostra de forma clara e palpável a existência de Deus. Talvez digam que seja impossível ocorrer algo tão maravilhoso, mas na realidade não é. Pelo simples contato com a nossa religião, a pessoa compreende a existência de Deus. Isto é um milagre. A melhor prova do que dizemos são os ilimitados e surpreendentes milagres por nós manifestados. Isto mostra que Deus finalmente deu início ao seu grande plano de corrigir o desequilíbrio dessa civilização semi-civilizada e semi-selvagem, fazendo com que o materialismo e o espiritualismo caminhem juntos para a construção do verdadeiro mundo civilizado. Em 14 de abril de 1954. Jorei e felicidade. Embora possa parecer que o Jorei da nossa religião tem por objetivo a cura das doenças, na verdade não é só isso. Ele tem um significado muito maior sobre o qual vou escrever. Em poucas palavras, poderíamos dizer que ele é um método de criar felicidade. Isso porque, simplesmente falando, a doença na verdade é purificação. Nem preciso dizer que a purificação é o processo de eliminação das nuvens do espírito. E não é só isso. Trata-se de um processo que leva à erradicação de todos os sofrimentos do ser humano. Costumo ensinar que a doença, a pobreza e o conflito são formas de purificação. No entanto, dentre os processos purificadores, a doença é a mais importante porque ela tem relação com a nossa vida. E quando conseguirmos resolver o problema da doença, a pobreza e o conflito serão naturalmente solucionados. Posto que isso é fundamental para se alcançar a felicidade, está muito claro que a causa da infelicidade são as nuvens do espírito. O meio mais simples e infalível de solucionar os problemas é justamente o Jorei, método de eliminar as nuvens do espírito. Por esse motivo, conforme disse no início, o Jorei não visa somente a cura da doença. Vou tecer explicações mais detalhadas a respeito. Em concordância com o que já escrevi, em outras oportunidades, o corpo material do ser humano respira no mundo material e o espírito vive no mundo espiritual. Sendo assim, a situação do mundo espiritual influi diretamente no espírito e se reflete no corpo físico, de modo que o destino do ser humano se origina no mundo espiritual. De forma idêntica ao mundo material, o espiritual está constituído de numerosas camadas, superiores, intermediárias e inferiores. A grosso modo, o mundo espiritual é formado por 3 planos. Cada plano possui 60 camadas que se subdividem em 3, cada qual com 20 camadas. Ao todo, são 180 camadas mais uma, acima de todas, ocupada por Deus. Temos, pois, 181 camadas. Qualquer divindade, por mais elevada que seja, acha-se numa das 180 camadas. Acima, expliquei como essas camadas são dispostas verticalmente. Agora falarei como elas se configuram horizontalmente, desde o céu até o inferno. A amplitude de cada uma delas é diferente. Suponhamos que um espírito se encontre em uma das 20 camadas da parte mais baixa das 60 inferiores. Como isso corresponde ao fundo do inferno, é um mundo repleto de sofrimento inimaginável. Uma vez que esse estado se projeta no plano físico, a pessoa vive uma situação de profundo sofrimento. Já nas 20 camadas logo acima, o sofrimento é menor e subindo mais 20 torna-se ainda mais suave, mais tolerável. E assim por diante. Fica claro então que o padecimento varia de acordo com a posição do espírito nas várias camadas do mundo espiritual. Ultrapassando-se essas 60 camadas inferiores, atinge-se as camadas intermediárias que correspondem ao Chuyukai do budismo e ao Yatimata do shintoísmo, ou ainda à vida do mundo material. Acima das camadas intermediárias está o paraíso,
E aqueles que aí chegam alcançam a posição de entes celestiais e desfrutam de uma vida de alegria e felicidade. Como se vê, a camada em que se encontra o espírito de uma pessoa se reproduz fielmente em seu destino. Por esse motivo, ela deve estar atenta para elevá-lo cada vez mais. À medida que o espírito se eleva, proporcionalmente os sofrimentos diminuem e a felicidade aumenta. Isto porque os sofrimentos decorrentes da purificação se tornarão desnecessários. Por esse motivo, enquanto o corpo espiritual estiver nas camadas inferiores, é inútil apelar para a inteligência e envidar esforços, porque esta inexorável lei divina, assim como é a lei espírito, precede a matéria. Por conseguinte, para que o ser humano alcance a felicidade, é imprescindível que ele purifique seu espírito, a fim de torná-lo mais leve e busque constantemente atingir as camadas superiores. Fora este, não existe absolutamente outro método para alcançarmos a felicidade. E nisso reside o profundo significado do Jōrei, em 25 de março de 1952. Graças recebidas nesta vida. Modéstia à parte, em nossa religião, as graças recebidas nesta vida são maravilhosas. Desde a antiguidade surgiram extraordinárias religiões como o cristianismo, o islamismo, o budismo e tantas outras importantes religiões que mantêm sua influência até hoje. Como se sabe, a maioria delas, desde seu início, se ocupou exclusivamente da salvação espiritual. Nossa religião tem pouco tempo de existência e, comparada com as demais, seu alcance ainda é limitado. Apesar disso, a rapidez de sua expansão pode ser considerada inédita e está sendo alvo das atenções, o que nos tem trazido muitos inconvenientes. Contudo, trata-se de inevitáveis fenômenos próprios de um período de transição. É apenas uma questão de tempo. Naturalmente, virá o dia em que seu verdadeiro valor será reconhecido pela sociedade de forma imparcial. Nós também temos ideais e doutrina e estamos nos empenhando como todas as religiões. Gostaria, porém, de escrever que há uma diferença fundamental entre nós e as religiões tradicionais. Se as pessoas não a reconhecerem, não conseguirão compreender nossa essência. A grande diferença é que na nossa religião as pessoas recebem muitas graças ainda nesta vida. Para os intelectuais, religiões que enfatizam esse tipo de graça são de baixo nível e, por esse motivo, eles se mantêm indiferentes a elas. Se pensarmos bem, veremos que existe uma razão para tal atitude. Atualmente, observando a situação das inúmeras religiões do Japão, constatamos que existem dois tipos: as que possuem traços populares e as que não os possuem. No primeiro caso, por exemplo, o objeto da fé são diversas divindades. Seus devotos, sem exceção, têm como objetivo receber graças nesta vida e praticamente são pessoas sem formação intelectual que não entendem de aspectos teóricos ou filosóficos. Ora, do ponto de vista dos intelectuais, tal tipo de religião é uma tolice e não merece a mínima atenção. Assim, eles definem que a busca de graças ainda nesta vida é a própria da fé de nível inferior. Por outro lado, eles valorizam as religiões que, não se importando com graças ainda nesta vida, teorizam habilmente suas doutrinas para fins de estudo. Se tais religiões possuírem uma longa história e durante esse tempo tiverem surgido grandes líderes ou sacerdotes de grandes virtudes, eles as prestigiarão ainda mais, considerando-as de alto nível. Em síntese, para os intelectuais, o nome e a tradição da religião significam muito. A propósito disso, desejo expor minha crítica sincera. Dos dois tipos de fé mencionados, o primeiro pode ser vulgar, mas a verdade é que ele influencia a massa popular mais do que podemos supor.
dado que essa massa tem um baixo nível intelectual, nem princípios nem teorias lhes interessam. Essas pessoas visitam santuários de vez em quando, fazem pedidos de graça e oferta monetária e se satisfazem com isso. Trata-se de uma fé muito simples, mas que indiscutivelmente influencia positivamente o sentimento. Mesmo esse tipo de crença, como ele parte de uma visão espiritualista que acredita no invisível, certamente contribui para o bem-estar mais do que aquela que se baseia no materialismo. Afinal, uma pessoa que possui o sentimento de orar a divindades dificilmente cometerá crimes brutais a sangue frio. O segundo tipo de fé, diferentemente do primeiro, é seguido por pessoas que, partindo do princípio que não se deve acreditar naquilo que não se vê, rejeitam a crença no invisível, considerando como superstição. Parece que atualmente a maioria das pessoas pertence à classe intelectual. Naturalmente, uma vez que são materialistas, elas até lidam com as religiões, mas com uma forma de estudo. Consequentemente, quando discutem o assunto, não o aceitarão se não o colocarem em termos teóricos e filosóficos. A nosso ver, seus argumentos são extremamente superficiais e as críticas que fazem à nossa religião não passam de comentários maledicentes. Para se analisar verdadeiramente uma religião, é preciso nela se aprofundar e, com um olhar aguçado, ver como de fato ela é. Nesse caso, deve-se abandonar completamente a subjetividade, sem se deixar levar por ideias pré-concebidas. Originariamente, a essência de uma religião não está em sua forma, mas em seu conteúdo. Portanto, é necessário que os intelectuais mudem de postura ao tecer suas críticas. De acordo com o exposto acima, consideramos grosseiro e leviano criticar nossa religião, julgando apenas pela aparência e taxá-la de crença popular só porque prioriza o recebimento de graças nesta vida. Enquanto as críticas persistirem nesse foco, elas não terão nenhum sentido. Se fizerem uma profunda análise da nossa religião, compreenderão que ela não só é de caráter popular, mas também teórica. Podemos dizer mesmo que é uma outra religião jamais antes experimentada pela humanidade. E não é só isso. O que defendemos não se limita à religião. Estamos lançando as mais altas diretrizes referentes ao campo da medicina, da agricultura, da arte, da educação, da economia, da política, enfim, a todas as atividades desenvolvidas pelo ser humano. Em suma, queremos demonstrar concretamente a teoria de que fé e vida cotidiana são indissociáveis. Em 8 de novembro de 1950. Ser amado por Deus. A essência da fé, em poucas palavras, é ser amado por Deus, isto é, ser do agrado de Deus. Então surge a seguinte questão: que tipo de pessoa Deus ama? Antes de esclarecer isso, porém, existe algo que é preciso saber em relação à missão da nossa religião. O fim do mundo ou juízo final mencionado por Jesus Cristo e a destruição da lei búdica anunciada por Buda Sakyamuni são fatos que estão prestes a ocorrer. Em relação a isso, divindades e Budas, com seu grande amor misericordioso, desejam que o maior número de pessoas consiga ultrapassar o momento crítico que o mundo viverá. E como Deus fará isso? Naturalmente, ele atuará por meio do ser humano e acredito que fui escolhido para ser responsável por essa grande missão. Uma vez que se trata de uma missão extraordinariamente grande, jamais vista ou ouvida, não consigo deixar de me perguntar se não seria pesada demais para uma pessoa comum como eu. No entanto, como essa missão me foi confiada pelo grandioso Deus, fiquei sem alternativa. No início duvidei e até resisti,
mas não tive como recusá-la. Deus me maneja livremente. Não foram poucas as vezes em que Ele me fez sentir alegrias extremas e também enfrentar situações de imenso sofrimento. Cada vez que isso ocorria, percebia que sua forma de atuar é profunda e misteriosa, causando-me uma indescritível sensação, um misto de alegria e gratidão, que pode ser chamado de sabor da vida. É difícil expressar isso em palavras. Fico a pensar se mais alguém na face da terra já teve tal sensação. Voltando ao assunto principal, o que se deve fazer para ser do agrado de Deus? Saber isso é essencial. Para ser do agrado de Deus, é preciso, antes de mais nada, procurar não fazer aquilo de que Deus não gosta. Ao contrário, deve se empenhar ao máximo naquilo que lhe agrada. Qualquer pessoa sensata sabe que Deus não gosta de ações que estejam em desacordo com o caminho, ou seja, mentir, fazer os outros sofrer, causar transtornos à sociedade, etc. Atualmente é grande o número de pessoas que não se importam com o próximo e pensam apenas em si, manifestando isso em atos. E não há nada pior que isso. Agindo assim, é impossível ser do agrado de Deus. Por tal motivo, cada um precisa saber se está sendo do agrado de Deus ou não. E como discernir isso? É algo extremamente simples, rápido e não dá trabalho. É possível sabê-lo de imediato. Explicarei a seguir. Quem não está no agrado de Deus geralmente comenta: para mim nada dá certo, sofro com problemas financeiros, meu trabalho não vai bem, ninguém confia em mim. As pessoas se afastam e minha saúde também não é boa. Realmente não entendo porque as coisas não correm satisfatoriamente comigo, apesar de eu me empenhar tanto. Essa situação é porque a pessoa não está no agrado de Deus. Todavia, se ela estiver, o trabalho fluirá muito bem. Inúmeras pessoas se aproximarão a ponto de ela não ter sossego e obterá recursos materiais em abundância. O mundo, então, se tornará um lugar muito agradável de se viver. Assim, creio que o leitor deve ter compreendido que a fé só passa a ter valor quando as pessoas se tornam felizes. Portanto, saibam que, se apesar de professar a fé, a pessoa não alcançar a felicidade, é porque infalivelmente a causa reside em seu íntimo. Em 25 de maio de 1949. Nota: caminho, conduta esperada de um ser humano em termos de ética e moral. Arte da religiosidade e da filosofia, democratizando a arte TV no YouTube. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. Fé messiânica. Tudo na vida humana, principalmente no que diz respeito à fé messiânica, deve ser suave, flexível, livre e desimpedido. É como o rolar de uma bola. Se a bola possui arestas, não pode rolar suavemente. Com muita razão se diz: fulano perdeu as arestas porque sofreu muito na vida. Entretanto, existem pessoas que, mais do que possuir arestas, se assemelham ao compeito, bala de açúcar cheia de pontas. Longe de rolarem, tais pessoas vivem se enroscando. Há ainda outras que sofrem dentro do molde que elas mesmas criaram. Enquanto essa situação se limita a elas próprias, até aceitável. Contudo, há quem considere bom fazer os outros sofrer, enquadrando-os dentro desse molde. Esses tipos de moldes são comuns na fé Shōjo, que é autoritária. Essas atitudes são arcaicas, causam-nos repulsa
e não se limita ao campo da fé, ocorrendo também em todas as relações na sociedade. Em contrapartida, a expressão livre e desimpedido significa liberdade total, sem moldes, limites e mandamentos. Mesmo assim, é uma condição em que a pessoa não visa apenas a si própria, mas respeita a liberdade alheia. A fé messiânica, por ser daidyo, difere muito da fé regida por mandamentos, os quais, por serem tão rigorosos, ninguém consegue cumprir. Sem outra saída, seus seguidores cumprem os mandamentos apenas na aparência e ocultamente os negligenciam. Essa situação gera incoerências que, por sua vez, provocam problemas. Ao mesmo tempo, isso se torna um mal por dar margem à falsidade. Assim sendo, as pessoas de fé Shōjo são o bem na aparência e o mal no seu interior. Ao contrário, as de fé Daidyo respeitam a liberdade humana, por isso estão sempre tranquilas, alegres, sem necessidade de fingimentos. É muito gratificante o fato de que, na verdadeira fé messiânica, não há margem para falsidades. Ademais, as pessoas de fé Shōjo, sem o perceber, caem na dissimulação, querendo mostrar-se pomposas e importantes. Essa postura se torna tão evidente que as torna extremamente desagradáveis e insuportáveis. Além disso, devido ao efeito contrário, elas são vistas como insignificantes. Chama-se este tipo de pessoa pequena. Na ocasião de realizar alguma construção, há sempre divergências entre a minha opinião e a dos profissionais, pois eles procuram construir visando apenas a beleza exterior. De certa forma, isso me soa desagradável e, portanto, eu os corrijo. O mesmo se aplica ao ser humano. Aquele que evita mostrar-se importante será sempre mais respeitado por todos por ser considerado modesto e digno. Portanto, os fiéis que professam a fé messiânica precisam tornar-se pessoas verdadeiramente respeitadas por todos. Em 20 de abril de 1949. Reputação e emoções. É do conhecimento de todos que, muito mais do que se supõe, existe uma relação entre a boa ou má reputação do ser humano e seu destino. Nem podemos imaginar o quanto pode influenciar no destino de uma pessoa comentários como: aquela pessoa é confiável devido ao seu bom nome, ou devemos tomar cuidado com tal pessoa devido à sua má fama. Obviamente, nada é melhor do que ter uma boa reputação. Uma vez que essa questão se encontra profundamente relacionada com a fé, desejo falar a respeito disso, porque os espíritos malignos se aproveitam muito dessa situação. Inclusive, nesse sentido, nossa religião vem sendo muito visada por esses espíritos até hoje. Seu método consiste em utilizar-se dos meios de comunicação orais e escritos para espalhar boatos e tentar prejudicar nossa reputação. Já que a expansão da igreja é bastante afetada devido a isso, não podemos nos descuidar. Em termos individuais, é preciso estar muito atento, afinal as emoções controlam o ser humano e, portanto, por mais irrelevante que seja o motivo, ferir os sentimentos é mais prejudicial do que se imagina. Logo, é melhor não impor o nosso gá, tentando levar adiante a própria opinião. Em resumo, mesmo que percebamos que a colocação da pessoa está um tanto equivocada, é melhor demonstrar concordância e generosidade. Em outras palavras, sem pensar em vencer, deixar que o oponente vença sempre. A afirmação perder para vencer é uma expressão apreciável. Tenho adotado esse critério e vejo que o resultado é sempre o melhor. Embora afirmemos que melhor deixar que as pessoas nos vençam, existem situações nas quais não devemos perder, mesmo que isso raramente ocorra. Em 10 casos, é melhor perder 8 ou 9. Às vésperas de ser crucificado, Cristo disse: venci o mundo. Acredito que ele nos ensinou a referida verdade.
Mesmo baseado em minhas experiências vividas durante muito tempo, acredito que cheguei à condição atual por ter perdido inúmeras vezes. O ser humano sempre tem a forte vontade de vencer e não quer perder, mas é melhor que pense de forma contrária. Jornal Eco, número 232, em 28 de outubro de 1953. A superstição do ateísmo. Dentre os assuntos que são destaque nos jornais atuais, temos o problema do suborno de funcionários públicos, que em uma sucessão vem à tona dando a impressão que não tem mais fim. Essa situação nos mostra que o setor público está totalmente degenerado. Assemelha-se a um sifilítico de terceiro grau, onde quer que se aperte, sai-lhe secreção purulenta. Nunca se viu tanta corrupção. Assim sendo, parece que as autoridades competentes têm se empenhado arduamente na solução do referido problema. E para isso, evidentemente, só há um meio: corrigir a conduta dos políticos e dos funcionários públicos. Mesmo que não haja outra coisa a ser feita e que tais medidas se revelem provisórias, sabemos que, enquanto não se atingir o âmago, obviamente a reincidência de situações semelhantes será inevitável. Em relação a isso, ultimamente, o que mais tem sido alardeado são os casos de funcionários que ocultamente fazem uso indevido do dinheiro da empresa. Conta-se que tais indivíduos convidam agentes do governo para reuniões em restaurantes ou em casas noturnas, oferecendo-lhes magníficas recepções e deixando-os de rabo preso, conseguem concluir negócios altamente vantajosos para si próprios. Acredito que tais gastos são realmente consideráveis e é o povo que vai pagá-los com o aumento dos preços e dos impostos, o que mostra que a população, sim, é quem leva a pior. O problema em questão exige solução radical e urgente. Contudo, infelizmente, nada poderá ser feito, pois tanto a autoridade competente como os estudiosos desconhecem a causa fundamental do fato. Assim seja, desejo ensinar um meio infalível para solucioná-lo. Para começar, o que mais foge à lógica é que a maioria dos causadores desse tipo de problema tem formação de nível superior ou educação de alto nível. Portanto, sinto que não há muita relação entre educação e criminalidade. Entretanto, o povo acredita piamente que a chance das pessoas que receberam educação superior cometerem crimes é menor. Esse é um pensamento comum. Realmente, como os intelectuais não usam de violência, é muito natural que as pessoas pensem dessa forma. A realidade, porém, é que eles apenas não empregam violência. Em compensação, recorrem às sutilezas da inteligência. Consequentemente, o problema agrava-se, pois uma vez que sua posição social é elevada, exercem grande influência sobre as pessoas em geral. E qual é o motivo que os leva à prática de crimes revoltantes, apesar de serem intelectuais? Como existe uma causa séria, vou expô-la a seguir. A causa fundamental é que existe nessas pessoas um sério distúrbio psicológico. Trata-se de um conceito materialista que faz acreditar que qualquer que seja ação ilícita, tudo acabará bem se for praticada com habilidade, sem o testemunho de terceiros. Todavia, o delito é descoberto de uma forma que nem é possível imaginar. Então o culpado se surpreende e se põe a pensar. O que se passa em seu íntimo deve ser mais ou menos o seguinte: infelizmente fui descoberto, apesar de eu ter feito tudo com muita habilidade. Conhecendo a lei como eu conheço, não deixei nenhuma pista que me levasse à condenação. No entanto, não consigo entender como cheguei a essa situação. Agora é inútil ficar lamentando um fato consumado. Farei o possível para conseguir a atenuação da pena. Da próxima vez serei mais engenhoso. Creio que esse é o pensamento da maioria deles. Todavia, há também funcionários públicos que são dignos de louvor e nessa situação caem em si e tomam uma decisão. Eu não deveria ter provocado um escândalo como esse. Sou o culpado. Vou cumprir a pena com dignidade
e, aproveitando essa oportunidade, vou me regenerar. Apesar de pensarem dessa forma, com o decorrer do tempo, tal decisão poderá perder a força e os culpados reincidir no erro. Isso se verifica porque não creem em Deus. Então, como devemos proceder para resolver definitivamente esse problema? Nem é preciso dizer que a solução é a fé. É por meio dela que precisamos fazer com que a pessoa reconheça a existência de Deus. Afirmo categoricamente que, além disso, não há em absoluto outro meio. Isso porque o raciocínio que leva à criminalidade é a crença de que Deus definitivamente não existe. Trata-se do pensamento extremamente simplista de que acima da terra só existe o ar e mais nada. No entanto, quando afirmamos que, apesar de invisível, Deus sem dúvida existe, elas simplesmente nos taxam de sermos presos a crendices. Afirmamos que Deus existe porque realmente Ele existe, e mesmo assim elas não conseguem pensar dessa forma. Portanto, não há dúvida de que em seu interior encontra-se enraizada a temível superstição do ateísmo. É lamentável que estejam dominadas por ela, que permeia a mentalidade dos criminosos. Por conseguinte, está mais do que claro que a chave para solucionar o problema é a eliminação da superstição do ateísmo. Por que será que tais pessoas caíram em superstições como essa? O fato se deve à educação materialista que lhes veio sendo ministrada desde a infância. Dessa forma, elas se encontram dominadas pela superstição criada pelo materialismo. Logo, nosso trabalho é de esclarecimento, ou seja, trata-se da reeducação desses indivíduos. Somente desse modo serão formadas pessoas que não cometem crimes. Consequentemente, enquanto os políticos e os intelectuais não despertarem a esse respeito, tudo que for feito será paliativo. É nossa tarefa fazer com que os criminosos compreendam que, embora consigam ocultar seus crimes aos olhos humanos, jamais poderão ocultá-los aos olhos de Deus. Jornal Eico, número 134, em 12 de dezembro de 1951. O significado da construção do Museu de Belas Artes. Sou Mokichi Okada, líder espiritual da Igreja Messiânica Mundial. Gostaria de manifestar meus sinceros agradecimentos a todos os senhores que, apesar de atarefados, compareceram hoje. O motivo pelo qual pedi que apreciassem o museu, em especial antes da sua inauguração, é porque gostaria de expor minhas aspirações em breves palavras e também de ouvir as críticas dos senhores especialistas e dos demais convidados de diferentes segmentos. Originariamente, o ideal da religião é a criação do mundo de verdade, bem e belo. A verdade e o bem são elementos de caráter espiritual, mas o belo, que se expressa por meio de formas, eleva a alma do ser humano a partir da visão. Como é do conhecimento geral, a arte religiosa era muito próspera não só no Ocidente, desde o período que abrange a antiga Grécia e Roma, até aproximadamente a Idade Média, mas também no Japão, desde a época do príncipe Shotoku, 574-622, até o período Kamakura, 1192-1333. É incontestável o fato de que a religião foi a mãe de todas as artes, seja da pintura, da escultura, da música. Todavia, na era contemporânea, esse elo entre religião e arte se enfraqueceu pouco a pouco e ambas acabaram se distanciando. Nessa situação, também pela influência da ciência moderna, com frequência ouvimos falar atualmente que a religião se encontra estagnada. Pelo motivo exposto, acho que a religião e a arte devem avançar juntas, tais quais as rodas de um carro. Desejo falar de forma sucinta sobre o papel do Japão. Tal como os indivíduos, cada país possui fundamentalmente sua cultura e forma de pensar. O papel do Japão consiste em contribuir para a elevação da cultura, deleitando a humanidade por meio do belo. Podemos compreender isso claramente observando principalmente as magníficas paisagens das montanhas
e dos rios do nosso país, as abundantes variedades de flores, plantas e árvores, a sensibilidade aguçada de seu povo em relação ao belo, a excelência de seus trabalhos artesanais. Todavia, por desconhecimento desse princípio e como consequência de sua extrema e irresponsável ambição, o Japão acabou sofrendo aquela amarga derrota na Segunda Guerra Mundial. Nem é preciso dizer que o fato de até ter sido privado do uso de armamentos para não provocar novas guerras foi obra de Deus, a fim de despertar os japoneses para sua verdadeira missão. Ultimamente tem-se falado muito sobre rearmamento, mas se trata apenas de uma medida de defesa, sendo evidente que não existe outra intenção. De acordo com o exposto acima, o caminho que o Japão deve seguir daqui em diante é óbvio. Ou seja, se tiver isso como objetivo, creio que alcançará, sem dúvida, a paz e a prosperidade eterna. Sabendo dessa verdade, baseado nesse pensamento, venho me esforçando já há algum tempo nesse sentido. Como medida concreta, primeiramente projetei a construção de um pequeno paraíso do belo, com a intenção de apresentá-lo ao mundo. Os locais que preenchem esse requisito estão, sem dúvida, nas cidades de Hakone e Atami, evidentemente pela facilidade de transporte, pela beleza da natureza, pela existência de fontes termais e da excelência do clima e do ar. Assim sendo, escolhendo nessas duas cidades, locais sobretudo pitorescos, pensei em construir um ambiente ideal e artístico, unindo a beleza natural e artificial. Desse modo, finalmente consegui concluir em Hakone o protótipo do paraíso terrestre e o Museu de Belas Artes. A respeito disso, como é do conhecimento dos senhores, até hoje não havia no Japão nenhum museu de belas artes tipicamente japonês. Existiam, sim, museus de belas artes chinesas, de belas artes ocidentais, de arte sacra, este último nas dependências do Museu Histórico e outros. A situação era que nem mesmo os japoneses podiam admirar as belas artes do próprio país. Se um estrangeiro viesse ao Japão e quisesse apreciar obras de arte tipicamente japonesas, era impossível satisfazer seu desejo. Isso, creio eu, constitui uma grande falha por parte do Japão, que é considerado o país das belas artes, não é verdade? Portanto, se essa falha puder ser corrigida, mesmo que parcialmente pelo nosso museu, será para mim uma inesperada felicidade. Também gostaria que os senhores tomassem conhecimento de outro fato. Desde os tempos remotos, o Japão possui em abundância magníficas obras de arte, das quais poderia se orgulhar perante o mundo. Entretanto, até o término da Segunda Guerra Mundial, elas eram propriedades intocáveis, preservadas com todo zelo pelas famílias milionárias e nobres e raramente expostas ao público. Creio que isso ocorria devido à ideologia monopolista e feudal. Agora que o Japão se tornou uma nação democrática, obviamente isso se tornou uma ilusão do passado. Originariamente, as obras de arte existem para serem mostradas ao maior número de pessoas possível. Creio que alegrar o ser humano e imperceptivelmente melhorar sua natureza é a razão de sua existência. Assim sendo, é preciso, antes de mais nada, erradicar essa ideologia e libertar a arte. Felizmente, após a guerra, em decorrência das grandes reformas nacionalmente promovidas, os inúmeros patrimônios culturais que estavam guardados como tesouros foram colocados à venda no mercado, sendo evidente o quanto isso foi benéfico para a construção do nosso Museu de Belas Artes. É um museu de pequeno porte, mas desejo torná-lo um modelo para os vários museus que, por certo, serão seguidamente construídos tanto no Japão como no exterior. Com esse objetivo, trabalhei arduamente desde seu início até a conclusão. Evidentemente, também são de minha autoria os projetos dos jardins. Nestes, dispensei atenção a cada árvore e planta. Por ser obra de um amador, pode ser que apresente várias imperfeições. Se de alguma forma ele puder ser útil, sentir-me-ei satisfeito. Além disso, no que concerne ao ambiente e às instalações,
creio que tomei as precauções necessárias, pensando até em possíveis bombardeios aéreos, incêndios, roubos. Portanto, ele também será uma referência útil à conservação de obras do nível de Tesouro Nacional. Acredito que os senhores tenham compreendido de forma geral meus propósitos. Por conseguinte, devo afirmar que não tenho outro objetivo além de desejar a concretização da natureza intrínseca do Japão, que é o país do belo, o paraíso do mundo. Em um futuro próximo, pretendo construir protótipos do paraíso terrestre e concomitantemente museus de belas artes nas cidades de Atami e Kyoto. Encerro minhas palavras aproveitando para expressar meu desejo de poder contar com o apoio de todos os senhores. Jornal Eiko número 164, em 9 de julho de 1952. O ideograma Sul. Eu sempre aconselho que se respeite a ordem. E o ideograma Sul evidencia a ordem que provém de uma única palavra. Vamos analisá-la. Os 3 traços horizontais da referida letra significam, respectivamente, céu, ser humano e terra, sol, lua e terra. Os números sagrados 5, 6 e 7. Divino, espiritual e material. Esses traços são unidos por outro, vertical, que os atravessa no centro. E acima de todos há um traço. Esta é a ordem correta. Portanto, a política, a economia, a educação, a religião, a família, tudo deve seguir esta forma. Não obstante, até hoje, a maioria das coisas possui os aspectos vertical e horizontal bem distintos. Como um grande exemplo disso, podemos dizer que os pensamentos oriental e ocidental eram totalmente desvinculados. Finalmente chegou o momento de se cruzarem. Observemos que no meio do ideograma sul forma-se uma cruz. O traço de cima representa o céu e o de baixo a terra. Isso quer dizer que o mundo dos homens está no espaço entre o céu e a terra, e, por essa razão, ele será unido em forma de cruz. E essa é a realidade do paraíso terrestre, ou seja, o reino de Deus em forma de cruz. A palavra Deus, Kami, tem o mesmo significado. Ka significa fogo e Mi, água. O fogo queima verticalmente e a água corre horizontalmente. A junção das 2 sílabas resulta na palavra Kami, Deus, cuja atuação é de união. De acordo com o estudo do espírito da palavra, o termo em japonês Hotoke, Buda, pode ser lido como rodoqueiro, desatar, desfazer, o que significa que Deus atará e unirá o mundo que se encontra desfeito, e isso não é senão a grande transição. O sinal da cruz dos cristãos se refere a isso. A suástica budista, com as hastes voltadas para o lado esquerdo, significando que, ao formar a cruz, ela começa a girar, representa o mesmo sentido. Assim sendo, denota-se que em tudo devem existir os 3 níveis. Caso contrário, nada dará certo. Os eixos central e vertical que formam a cruz no meio desse ideograma servem de apoio e unem firmemente a parte de cima com a parte de baixo. Isso significa que a classe média tem a função de harmonizar as outras 2 classes, a alta e a baixa. Acima de tudo, fica o líder, que ocupa a posição mais alta. Por conseguinte, tomando-se a forma do ideograma sul, tudo correrá bem, sem falhas. Assim, esse princípio vale tanto para a política como também para a gestão empresarial ou administração institucional. E a sua forma é a do mundo de Miroku, que sempre preconizamos. Coletânea série de Kan, volume 12, em 30 de janeiro de 1950.
extraído do Alicerce do Paraíso, volume 5, página 202. Nota: ideograma, símbolo gráfico utilizado para representar uma palavra ou conceito. Na língua japonesa, os ideogramas são chamados kanji, utilizados para representar uma ideia concreta ou abstrata. Título anterior: A Palavra Su. Poema 3. Quando todas as pessoas abrirem as portas do seu coração, as trevas que envolvem este mundo desaparecerão. Este livro, A Criação da Civilização, é sagrado e inédito na história. Em síntese, ele é o projeto de construção da nova civilização e também o Evangelho do Paraíso. Poderia ser chamado ainda de a Bíblia do século XX. Isso se dá porque a atual civilização não é verdadeira, é algo provisório até o nascimento de uma nova civilização. O fim do mundo citado na Bíblia refere-se ao término desse mundo de civilização provisória. Há igualmente a profecia: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que creio dizer respeito a este livro. Na Bíblia estão reunidos os ensinamentos de Jesus Cristo, mas o presente livro é revelação direta de Jeová, a quem ele se referiu repetidamente, chamando-o de Pai do Céu. Jesus Cristo também fez a seguinte advertência: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por conseguinte, Jesus não disse que ele próprio iria construir o paraíso. Eu não digo que o paraíso está próximo, mas sim que ele já chegou. Por esse motivo, atualmente estou executando os preparativos básicos para o estabelecimento do paraíso. É tudo ainda em escala bem pequena, mas as pessoas estão admiradas com a força e os milagres surpreendentes que se vêm manifestando diariamente. À medida que o plano divino, nesse formato de pequenos modelos, se desenvolver, abrir-se-ão as cortinas e será dado início à prestação de contas da velha civilização em termos mundiais. Isso vem a ser o início do juízo final, que tem por objetivo principal a distinção entre o bem e o mal, ou seja, vamos entrar na fase em que o mal perecerá e o bem prosperará. Por essa razão, será incalculável o número de vítimas. O motivo da publicação deste livro está no grande amor de Deus, que, desejando minimizar a quantidade de sofredores, dá o primeiro alerta da salvação. Independentemente disso, Deus irá separar o bem do mal, o certo do errado da velha civilização, e chegará o momento em que aqueles que forem bons e úteis serão poupados, e os maus, por não terem perspectiva, se extinguirão para sempre. Evidentemente, quando o juízo final acabar, terá início o projeto do novo mundo. A reconstrução da cultura nessa época de mudança será algo sem precedentes que jamais poderemos ver no futuro. Sem dúvida, as falácias da velha civilização serão corrigidas e as diretrizes da nova civilização mostradas. Uma coisa, porém, nos deixa tristes: a grande purificação que com certeza sobrevirá devido aos pecados e impurezas que a humanidade veio acumulando ao longo de milhares de anos. Vou explanar isso nesta obra em detalhes. Para aqueles que a lerem, felizmente, será o mesmo que ter a corda da salvação diante de si. Portanto, devem agarrá-la sem qualquer vacilação. Em nome de Deus, estou antecipadamente levando isso ao conhecimento da humanidade e alertando-a para que se arrependa e se corrija. O que vem a ser isso, senão o grande amor de Deus? Conscientizando-se desse fato, as pessoas devem mudar imediatamente seu pensamento e começar a preparar seu espírito. Ao término do julgamento, em que se determina que as pessoas de pecados graves perecerão e as de pecados leves serão salvas, aqueles que acreditarem nisso obterão a vida eterna e se tornarão habitantes do paraíso terrestre no futuro. Sendo assim, por meio deste livro, desejo fazer com que os leitores obtenham uma forte convicção, conscientizando-os plenamente de quão profundo e amplo é o plano do Supremo Deus e de quão inferior e selvagem é a civilização atual.
Jornal Eico número 170, prefácio do livro A Criação da Civilização, em 20 de agosto de 1952. Poema 14. Aqueles que conseguem perceber o alvorecer da era do dia revelam possuir a verdadeira visão. O juízo final é uma expressão que foi enunciada por Jesus Cristo, que nada disse sobre quando e como o referido fato se manifestaria. Por essa razão, ainda hoje, tudo permanece envolto em meio a mistério. Evidentemente, sobretudo os cristãos, vêm, ao longo dos tempos, tentando desvendá-lo. Até o momento, porém, ninguém foi bem-sucedido. Somente a pessoa que possuir um nível igual ou superior ao de Jesus Cristo estará capacitada a fazê-lo. Contudo, consegui esclarecer essa verdade. Assim sendo, creio que aquele que porventura tomar conhecimento de tal fato não deixará de arregalar os olhos de espanto. Isso é óbvio porque fui eu quem recebeu de Deus a importante missão que devo cumprir por ocasião do juízo final. Se observarmos somente a palavra juízo, seu sentido se limita a julgamento e nos faz imaginar que Deus realizará o julgamento ou que Ema se manifestará. Todavia, não é isso de modo algum. Então, como ocorrerá? Falando resumidamente, será em forma de um grande processo purificador de âmbito mundial. Vem ensinando que o mundo espiritual que até agora se encontrava no mundo da noite, finalmente atingiu a transição para o mundo do dia. Sua real manifestação será o juízo final que está diante dos nossos olhos. Como é do conhecimento de todos, no mundo espiritual, tendo como marco o dia 15 de junho de 1931, vem ocorrendo gradativamente a mudança para a era do dia e no final haverá a decisiva e grande ação purificadora. Evidentemente, ela se processará obedecendo à ordem dos 3 níveis: mundo divino, mundo espiritual e mundo material. No momento em que o dia alcançar o seu ápice, estará estabelecido o mundo da luz. Recentemente afirmei que, a começar do dia 15 de junho daquele ano, o mundo material, que é o último dos 3 níveis acima citados, finalmente dará o seu primeiro passo em direção ao derradeiro momento da transição para o mundo do dia. Devem estar cientes também que existe um plano e que, dentro de 10 anos contados a partir deste ano, 1951, será concluído o alicerce do paraíso, ou seja, o mundo da luz. Expus o assunto de forma geral, mas acredito que nossos fiéis já estejam cientes de que, do alvorecer da era do dia até a sua efetiva realização, evidentemente a mudança alcançará passos firmes. Isso porque, à medida que o mundo espiritual vai se tornando dia, ao mesmo tempo em que as purificações se intensificam cada vez mais, o efeito do Diorei também será mais evidente. E, a cada dia e a cada mês, a cura das doenças ocorrerá mais rapidamente. Entre outros aspectos, o número de milagres se tornará maior. Se os fiéis compararem as curas obtidas há 1 ou 2 anos com as da atualidade, creio que poderão comprová-lo claramente. Dessa forma, paralelamente à intensificação gradativa da purificação, a mudança da sociedade humana também se intensificará. Tudo será exposto à luz. Portanto, em conformidade com o princípio da correspondência, as pessoas com impurezas vão se debilitando gradativamente e as pessoas purificadas prosperando. Assim sendo, de acordo com o grau de purificação do mundo espiritual, a adaptação se sucederá. Todavia, isso incorre em um sério problema, pois quando chegar de fato a hora, por mais que o ser humano se esforce,
não conseguirá resistir à força da grande natureza. A distinção entre o bem e o mal será bem nítida, o mal perecerá e o bem sobreviverá. Pelo motivo exposto, quanto mais as pessoas possuírem pecados e impurezas, não conseguirão suportar as purificações e não haverá alternativas a não ser despedir-se deste mundo para sempre. Ao contrário, o bem conseguirá sobreviver sem dificuldade. Logo, não atingiremos tranquilidade enquanto não estivermos em condição de conseguir suportar qualquer tipo de purificação. Consequentemente, as pessoas que possuem pecados e impurezas em grande quantidade devem temer o juízo final. Diversamente, aquelas que os possuem em pouca quantidade, o juízo é motivo de gratidão. Isso porque o que virá após o juízo final será o paraíso neste mundo, onde será possível desfrutar de uma vida de prazer e alegria. Nossa religião surgiu com o objetivo de criar o maior número de pessoas capazes de superar imunes o juízo final. Esse é o grande amor de Deus e também a grande missão que Ele me atribuiu. Por ser o Diorei o único método para atingir o referido objetivo, ele não se limita a curar doenças, mas cria pessoas com qualificação para transpor o juízo final. Portanto, ao tomarem conhecimento de nossa atividade, creio que poderão reconhecer que nossa igreja é realmente uma grande arca de Noé de salvação do mundo. É exatamente por esse motivo que sua denominação é Igreja Messiânica. Pelo exposto, creio que puderam compreender de forma geral o significado do juízo final. Jornal Eico, número 110, O que é juízo final? Em 27 de junho de 1951. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe agora. Pela força de Deus, rompamos o cárcere da superstição criado pela escravidão à ciência material. Este livro, Coletânea de Milagres da Igreja Messiânica Mundial, é uma bomba atômica lançada sobre a ciência. É uma obra de esclarecimento para a humanidade e também o evangelho da salvação do mundo. Vou explicar essa teoria e, ao mesmo tempo, para comprová-la, escolhi 100 exemplos entre os inúmeros milagres ocorridos na Igreja Messiânica Mundial que estão publicados nesta coletânea. Uma vez que todos são fatos que vão muito além da realidade, os leitores não conseguirão acreditar de imediato nestes. Isso porque, desde eras remotas até hoje, milagres maravilhosos como esses ainda não tinham acontecido. Todos sabem que desde os tempos antigos eles são inerentes à religião. Mesmo olhando sob esse prisma, nossos milagres são realmente incríveis e incontestáveis. Além disso, como todos foram escritos pelo próprio punho pelos agraciados, não há espaço para dúvida. Nem é preciso dizer que no Japão e também no exterior não existem exemplos semelhantes. Considerando que esse fato inédito é motivo de orgulho para nós, eu me sinto na obrigação de apresentá-lo quanto antes ao mundo inteiro. Isso constitui-se, sem dúvida, na grande maravilha jamais imaginada pela humanidade até os dias de hoje, ou seja, até a segunda metade do século XX. Uma vez que ela está sendo realizada através de mim, um ser humano, podemos dizer que é realmente o mistério dos mistérios. É claro que deve haver um grande significado para isso, cuja origem está no profundo plano do Supremo Deus, o governante do universo. O motivo é a existência de uma grande falha na civilização contemporânea, a qual se torna um forte empecilho para o progresso da cultura. A prova é que, apesar de seu considerável avanço, o maior desejo do ser humano, que é a felicidade, não acompanhou esse desenvolvimento. Pelo contrário, a infelicidade se acentua cada vez mais,
Esta é a realidade. Então, qual seria essa falha? É justamente a crença na supremacia da ciência. Ao acreditar que qualquer problema pode ser solucionado por ela, mais do que superestimá-la, pode-se dizer que o homem moderno acabou caindo no profundo abismo da superstição. Atingindo tal ponto, Deus começou a agir diretamente por intermédio do ser humano para eliminar completamente essa superstição e estabelecer um mundo verdadeiramente civilizado, o que também é realmente uma providência do tempo. A causa da superstição a que nos referimos é o pensamento absolutamente materialista de crer naquilo que se vê e não acreditar naquilo que não se vê. Portanto, para corrigir esse modo de pensar, é imprescindível conscientizar o ser humano da existência do espírito, até hoje considerado inexistente, e fazê-lo compreender a verdade de que a matéria é subordinada ao espírito em tudo. Quero dizer, uma vez mais, que se a ciência materialista fosse a verdade, com o seu progresso, o sofrimento da humanidade não deveria diminuir aos poucos e a mesma proporção a felicidade aumentar? Entretanto, qual é a realidade? O progresso material é de fato magnífico. Capitais culturais deslumbrantes, facilidade de transporte, modo de vida moderno, ampla automatização, entre outros. Materialmente, não há dúvida de que a felicidade aumentou, mas a felicidade interior, que é especialmente importante, não avançou de modo algum. Olhando sob esse prisma, fica notória a falha da civilização contemporânea. Dado que essas questões fazem parte do profundo plano do Supremo Deus, até hoje não havia problema. Isso porque, para construir o mundo ideal, que é o objetivo de Deus, era preciso primeiro, como preparação, desenvolver até certo ponto a cultura materialista. E a história de lutas da humanidade até os tempos atuais, repleta de períodos de guerra e paz, de ascensão e queda, também se deve a isso. Assim, a era da cultura materialista aproxima-se agora do seu fim. Ao mesmo tempo, é chegada a era da ascensão da cultura espiritualista, e ambas as ciências, a materialista e a espiritualista, avançarão com passos ajustados, concretizando-se a era da verdadeira civilização. Em outras palavras, é também a união da religião com a ciência. Para tanto, a questão prioritária é fazer com que se tome consciência da existência real do espírito. Deus mostra os milagres como meios para essa tomada de consciência. Eu fui escolhido para desempenhar tal função e, naturalmente, também me foi concedida a força para realizá-los. Entre as inúmeras religiões existentes desde tempos antigos, parece-me especialmente marcantes os milagres de Jesus Cristo, ainda hoje famosos. Ele devolveu a visão a cegos, fez pessoas com deficiência física andar, exorcizou demônios, dentre outros. Tenho minhas dúvidas apenas quanto ao episódio do vinho, mas com certeza os demais ocorreram. Quase todos os milagres contidos na nossa coletânea assemelham-se aos de Jesus Cristo e alguns são até mesmo superiores, podendo ser resumidos em uma só palavra: espantosos. Além disso, foram manifestados por meus discípulos, o que, falando honestamente, é um grande acontecimento que representa uma virada histórica. A famosa expressão de Jesus Cristo, fim do mundo, refere-se ao fim da época da cultura materialista. E a profecia, o reino dos céus está próximo, nem é preciso dizer, reporta-se à época de uma cultura elevada que progride rapidamente e ao nascimento iminente de um mundo de verdadeira civilização. Nessa grande transição do mundo, Deus manifestará milagres sem precedentes, realizando uma revolução cultural de âmbito mundial.
Aqueles que acreditarem nisso serão pessoas felizes na nova era. Gostaria de escrever muito mais, mas este livro ficaria por demais religioso. Por esse motivo, vou parar por aqui. Os leitores devem ler atentamente, tendo em mente o significado do presente texto. Em relação à nossa igreja, devem abandonar a visão tradicional de religião e considerá-la como uma ultra-religião. Jornal Eico, número 202, prefácio da coletânea de milagres da Igreja Messiânica Mundial, em 1º de abril de 1953. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama.